Saravá Jogo de Damas, Saravá todo dia, Saravá todo mundo, o ano encerrando. A gente está aqui no rescaldo, né, de dezembro já, todo mundo aqui encalacrado no trânsito, atrás das máscaras, se cuidando, claro, né? Tem aí ainda a pandemia não foi debelada ainda, tem muita água ainda para correr, os negacionistas ainda insistem, né, em negar, né, essa tragédia, mas até com isso a gente também, infelizmente, teve que se acostumar e saber aprender a lidar com esse tipo de gente, com esse tipo de posicionamento, né, antissocial. Mas hoje a gente vai falar com uma pessoa que eu estou faz muito tempo, antes da pandemia, que eu queria falar com ele, que é o João Varela, que aqui em São Paulo criou uma banca, uma livraria de banca de rua, na verdade, que é a Banca Tatuí, uma banca que fica ali em Higienópolis, Santa Cecília, ali na intersecção dos dois bairros aqui de São Paulo, e que tinha um trabalho cultural fortíssimo, criou uma referência cultural fortíssima na cidade, mas, como todos nós, foi afetado pela pandemia, teve que suspender as atividades, mas ele não é bobo, não, ele tinha outras atividades. João, saravá, bem-vindo ao Jogo de Damas. Obrigado por me convidar, é um prazer estar aqui conversando sobre a Banca Tatuí. Pois é, tivemos que aprender a rebolar com essa condição muito ruim que a pandemia impôs, principalmente ao setor cultural como um todo, né? E deixou muito evidente, no caso específico dos livros, e eu acho que se aplica a outras linguagens também, que o livro é muito dependente desse contato humano, ele tem essa dimensão, seja nos eventos, nos lançamentos, no livreiro, conversando de maneira, né, próxima com os seus leitores. Então, ficou muito evidente isso, e, felizmente, já um pouquinho amenizada a situação, nós conseguimos reabrir a banca, estamos de novo atendendo a todo mundo aqui na Rua Barão de Tatuí, de onde eu estou falando com você. João, conta um pouquinho como é que foi a curiosidade de todo mundo nesse momento tão especial e particular que a gente viveu e ainda está vivendo, né? Como é que foi a sobrevivência? Como é que foi a perspectiva? O que te passou pela cabeça na hora que falou, bom, eu vou fechar isso aqui, mas o que vai acontecer? Porque a banca, para quem não é de São Paulo, já era uma referência cultural, né, aqui da cidade. Então, como é que foi isso, João? Como é que você se posicionou diante do acontecido? Olha, a impressão que eu tenho, e até eu passei um bom tempo nos últimos meses rememorando esse começo de pandemia, e aí eu estou me referindo a março de 2020, né? Eu lancei um livro por uma outra editora, pela editora Elefante, chamado Videogame e Pandemia. E aí, então, fui forçado a pensar muito nesse período. Tudo bem que era a perspectiva do videogame, mas é tudo arte, tudo linguagem, no final das contas. E a impressão que eu tenho é que eu e muita gente, não sei se subestimou é a palavra certa, mas achou que era algo passageiro. Existia a conversa do pico, da curva, da onda. Só um mês, gente. Vamos ficar em casa que vai ser só um mês. Eu lembro muito disso. Vem aí o auge, daqui a semana que vem, e aí depois a coisa declina. Então tinha essa impressão que eu acho, mas é um achismo meio, não tô me atrevendo a conversar contigo numa seara que eu não entendo nada. Mas eu acho que até foi bom a gente não saber, porque se nos dissessem, olha, vocês vão ficar 2 anos assim, lá em março de 2020, eu acho que a gente não ia aguentar, sabe? Ia ser muito chocante. Uhum. Então, essa ilusão acabou vindo de uma maneira... Houve um momento muito brusco, né, de fecha tudo, mas a adaptação, depois desse choque inicial, foi de uma maneira paulatina, né? E aqui a gente tomou todos os cuidados possíveis, né? Agora, você viu não sei se pegou aí na câmera, mas algumas pessoas saíram aqui, estão saindo, acabou o horário de algumas pessoas que trabalham na editora, mas tem pouca gente
trabalhando aqui no escritório, na Sala Tatuí, que fica na frente da Banca Tatuí, de maneira muito espaçada e tudo mais, mas por praticamente um ano ficou vazio, ficou só eu e a minha esposa, sócia, cúmplice, companheira, que é a Cecília, só nós dois aqui cuidando de loja virtual e tudo mais. Então, teve também esse período, teve diversos períodos aqui. Agora a memória começa a misturar tudo, né, Nil? Claro. Você olha para trás e, não, de março de 2020 até agora está tudo igual. Mas não, a pandemia teve fases, né? E, inclusive, a gente tem que ser o chato, né? Jornalista, às vezes, tem que ser o... Não é para falar o que o pessoal quer ouvir, tem que falar o que é para ser dito. Exato. Essa sensação que a gente está tendo agora, neste final de ano de 2021, é muito similar com a sensação do final do ano de 2020 também. A imagem da primeira vacinada na Inglaterra. Está arrefecendo, né? Então tem de novo uma sensação de alívio, né? Mas de novo, eu acho que é só... Claro que as condições mudaram, tudo, a vacina já está aí, já tem gente já com a sua terceira dose, eu ainda estou esperando a minha terceira, mas de novo a gente está vendo essa distensão acontecer, né? Quem sabe seja o momento de ficar um pouquinho mais retraído, mais um pouquinho até a gente ter a certeza, né, que vai dar tudo certo. Sabe quando você está nadando na piscina e você está vendo que está chegando lá na borda, segura mais um pouquinho, né? Eu lembro do meu pai falando, não levanta não, segura, está chegando. É meio isso. Eu acho que é doloroso, né? Doloroso. A gente também tem que compreender. E a própria vida está reclamando, né? A nossa volta, né? A gente percebe que a própria vida, as pessoas estão numa ansiedade. Outro dia eu saí, aliás, com o nosso amigo em comum, o Daniel, fui encontrar a galera. Eu peguei um trânsito no sábado, assim, que parecia que o mundo estava acabando, mas era desespero das pessoas. Era um sábado de sol, os bares estavam lotados, as ruas estavam lotadas, as pessoas estavam enlouquecidas, assim, tudo parado na cidade, enfim, porque realmente a vida reclama, né? A vida está reclamando aí a sua retomada. Mas, por falar em retomada, você falou aí do espaço Tatuí, da Sala Tatuí. O que é a Sala Tatuí? Conta para mim. A Sala Tatuí é um complemento à banca, que fica num prédio em diagonal à banca, mas é praticamente na frente da Banca Tatuí. É hoje a sede da editora Lote 42, que é a editora que criou a Banca Tatuí, e a Sala Tatuí veio para ser um complemento. Aqui a gente tem obras um pouco mais raras, um pouco mais tiragens únicas, impressões com tiragem super limitada, originais de autores, e a gente aqui atende por hora marcada. E outro objetivo da Sala Tatuí era de ter cursos aqui, era um espaço de cursos, e eu digo era porque esse espaço, na verdade, foi adaptado para o online, diante da pandemia, né? Então, até a gente desenhou e tal, esse sofá que está aqui no fundo, não estava aqui, agora está e vai ficar, porque o online acabou permitindo que os nossos cursos chegassem a um público muito amplo e de diversas partes do Brasil, né? Então, a gente gostou dessa modalidade e agora o online vai ser o jeito da Sala Tatuí de oferecer os seus cursos, mas continua sendo essa livraria com hora marcada, né? Por exemplo, agora o horário está bloqueado para conversar contigo. Então, não vai ter nenhum leitor entrando aqui perguntando, né? Não, tá bloqueado para te receber aqui de maneira online. A gente faz também. Que honra! Eu recebi o jogo de damas, o povo do jogo de damas. Obrigada, João. E a gente faz também visitas virtuais, coloca o celular num tripézinho e passeia com a pessoa por aqui também. A gente faz. Se adaptou, né? A pandemia nos forçou a sair um pouco a encontrar soluções, né? Gente, eu não fiz as apresentações devidas, eu entrei aqui correndo, né, desesperada como sempre, mas o João, além de escritor, de ator, né, segundo o Daniel me confessou, é dono da Banca Tatuí, dono da editora Lote 42, etc. e tal, ele é um gamer.
E eu queria entender um pouquinho desse universo, que é um universo bastante controverso, né? É um universo que é uma linguagem muito jovem, mas que vem sendo utilizada, inclusive, pela extrema-direita, né? E que a esquerda, né, vacilou, né, ignorando, né, esta linguagem, ignorando este universo, ignorando esse tipo de comunicação, porque não deixa de ser um tipo de comunicação, de interação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como é que essa tua atividade de gamer, como é que você entende isso, como é que você se posiciona, como é que você posiciona essa atividade e a importância dela nesse mundo hoje que é praticamente virtual, né, que a gente tem vivido. Claro. Bom, eu sou jogador de videogame há muitos anos, né? E sou jornalista também. E como o jornalismo... Você tem uma coluna sobre gamers? Não, eu não tenho uma coluna fixa, periódica, mas eu faço colaborações, agora principalmente para a Folha de São Paulo e para a revista Elástica, da editora Abril, cada uma com seu jeito, né? Na Folha saem mais críticas, reportagens mais noticiosas, e a Elástica permite coisas um pouco mais profundas e tudo mais. E assim, fazendo uma autoanálise depois, eu acho que o videogame veio suprir uma necessidade jornalística, na verdade, porque eu gosto muito de escrever, da escrita de não ficção e da escrita de jornalismo. Eu gosto muito. Eu sou consumidor, leio jornais, revistas, mas gosto de acompanhar sites, claro. Só que escrever sobre livros, eu tenho um impedimento, né? Porque se eu, sei lá, faço uma crítica negativa, por mais que eu tenha as minhas razões, os meus argumentos, a uma grande editora, vai ter alguém que vai olhar e vai dizer, mas também, ele é de uma editora independente, ele tá aí as razões. E da mesma forma, se eu fizer um elogio, por mais correto que ele seja, para uma das maravilhosas editoras que a gente vende aqui na Banca Tatuí, volta e meia a gente se pecha é o gauchismo, né? Colide com alguma pauta, alguma coisa, algum assunto que se relaciona com algum autor, com algum editor. Então, para evitar qualquer tipo de dúvida quanto à isenção e tudo mais, eu raramente escrevo em termos de jornalismo, de literatura, sobre literatura, mercado editorial. Quando escrevo, deixo escancarado quem é que está falando, e aí vou com tudo. Mas a escrita mais tradicional do jornalismo, de reportagem, crítica e tudo mais, aí eu deixo tudo para o videogame mesmo, que aí eu não tenho vínculo com ninguém, então eu me sinto muito tranquilo até com relação a isso, não quero agradar, não quero receber jabazinho, não quero ser influenciador digital, quero escrever da melhor maneira possível, né? Quando sair um texto meu assinado por mim, você pode ter certeza que eu acredito naquilo tudo quer dizer, é com tudo, sabe? Não tem nenhum interesse por trás. Então, é basicamente isso, assim, que uniu, né, a minha vontade como jogador e como escritor de não ficção, jornalista de videogames. Mas agora a importância é enorme do videogame, e eu concordo contigo que eu acho que os setores, principalmente a esquerda, demoraram para se dar conta. E eu diria até boa parte da direita. Quem se deu conta bem antes da importância do videogame foi a extrema-direita, a direita trumpista, mais especificamente graças ao estrategista do Trump, Steve Bannon, que descobriu, graças a uma vontade de negócios, um modelo de oferecer serviços uma empresa baseada na China, vendendo bens virtuais que o jogador teria que, vai aspas aí, não vou fazer com as mãos, mas é isso aí, as minhas habilidades de ator não me permitem fazer isso sem ficar ridículo, mas coloca que o jogador tem que trabalhar para ter.
que é, por exemplo, ganhar mais experiência com seu personagem, ganhar mais itens, ganhar mais ouros, tesouros e tudo mais, isso aí tem hora que fica um pouco trabalhoso. Então, o Bannon montou uma empresa, existiam várias, para oferecer esse serviço. Olha, enquanto você dorme aí na América, na Europa, eu vou colocar alguém entrando na sua conta do seu personagem e fazendo essa parte mais chata para você. Quando você vai acordar, o seu personagem já vai estar poderosíssimo, maravilhoso, só que você me paga para isso, beleza? Beleza? Então ele encontrou o potencial e a paixão que existe em torno dessa linguagem interativa que é o videogame, né? E o videogame não só isso, como ele acabou sendo o molde, o chassi da linguagem interativa que a gente vive hoje. E, puxa vida, a gente está aqui num canal de YouTube que tem um score, uma pontuação com base em visualização, com base em gostei, não gostei, que até o não gostei foi ocultado recentemente, né? A quantidade de comentários. Isso tudo move os criadores de conteúdo a ficar querendo postar mais, fazer mais, lidar com o algoritmo para não levar um game over, no final das contas, né? Uhum. Então, tem várias metodologias e táticas de videogame que dominaram as redes sociais como um todo. Só que como a gente menosprezou o videogame e esse potencial até de educação tecnológica que ele traz, acaba que muita gente foi vítima, é vítima dessa ansiedade maluca que os likes te dão, né? Das notificações, do estresse, de perder o sono com o celular. Não me diga que eu estou falando uma coisa que é alheia. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo já passou por isso. E as táticas para se chegar a esse encanto, né? a essa jaula, no final das contas, tem muito a ver com videogame. É uma gamificação que foi colocada por meio dos smartphones e a gente está enredado nela. Agora cabe a gente analisar, correr atrás do prejuízo e se dar conta de que o debate público se dá aqui. A nova ágora se dá nas redes sociais e elas são, sim, elas respeitam a lógica do videogame, sim. Isso que você está falando é muito importante, parece que é meio que o núcleo, né, da realidade atual que a gente está vivenciando e que ficou muito evidenciado com a pandemia, né? O trabalho remoto, né? O modelo de trabalho remoto, o modelo de interação veio. Eu não entendo muito de games, mas me parece que veio muito dos games. Muita coisa foi estruturada. Já me falaram que, inclusive, o próprio Zoom foi estruturado tendo em vista lá os algoritmos dos videogames, enfim. E muitos pais, né, hoje em dia, né, os pais jovens ficam meio irados, né, com a coisa não sai do videogame, não sai do celular, porque fulano não sai do celular. E realmente, eu lembro de umas notícias no Japão, fulano passou não sei quantas horas jogando e morreu, né? Teve muitas notícias dessas, né? O cara ficou não sei quantas horas jogando e morreu, enfim. E como é que se constrói, na verdade, João, essa comunicação de uma forma que ela possa nos servir e não nós servirmos a ela? Porque me parece que o grande escorregão é esse, né? E é onde Steve Bannon se pegou, foi nisso, né? Que a gente sirva ao sistema. Como é que a gente pode inverter esse jogo? Eu acho que a resposta está num tipo de educação mesmo. Eu acho que os melhores anticorpos, as melhores vacinas para isso se dá com educação, com senso crítico, né? No caso, o videogame tem uma condição de, bom, como ele passou muito alheio à crítica mais estruturada, né, que livro, cinema e outras linguagens tradicionalmente têm, as empresas de videogame, que é uma mídia assim construída por empresas, né, ela desde o videogame, é curioso fazer um paralelo até com a história do cinema. O cinema teve um período de graça ali entre de umas 2, 3 décadas, entre o começo das experimentações e o começo da indústria do cinema.
ali pelos anos 10, anos 20, né? Então teve um período de quase que uma infância que o cinema teve que o videogame não teve. O videogame passou dos laboratórios, das faculdades americanas para um modelo de negócio muito rápido, né? Há 50 anos atrás. Teve a sua infância cortada. Então já era a primeira startup do mundo, considerada, é a Atari, né? Então, muita coisa da cultura digital veio do videogame e vice-versa, né? Então, é uma mídia controlada por empresas. Você, ao contrário do que acontece, sei lá, vou pegar aqui um livro aleatório que tem aqui do meu lado, mas esse livro aqui, A Casa do Pai, eu já sei aqui pela capa que é de Carmele Jaio, né? O autor tá aqui, tá explícito. No videogame, o autor seria a empresa, seria a editora, que no caso aqui é Instante. A gente não sabe quem é que... Não tem a figura do diretor, como tem no cinema. São empresas. Você sabe que Street Fighter 2 é da Capcom, você sabe que o Mario é da Nintendo, que o Sonic é da Sega, e são pessoas jurídicas, no final das contas, né? Então, sem um acompanhamento crítico, acaba que essas empresas deitam e rolam, né? Você tem essa coisa que eu me preocupo, né? De ter uma liberdade para falar bem ou falar mal. Hoje, quem influencia muito o debate de videogame são influenciadores digitais que vivem enredados numa lógica quase que uberificada, amazonificada de trabalho, né? Tendo que depender dos desígnios do algoritmo do YouTube, que muda sem dar razão nenhuma, que paga menos, não presta contas, né? Às vezes derruba o seu canal e vai dizer, olha, você infringiu uma regra, não há nenhuma instância para se apelar. Então, essas pessoas, no final das contas, elas acabam tendo que agradar as empresas, né? Acabam por uma... Eu não estou dizendo isso, olha, são os vilões e tal, mas não, é uma condição de trabalho, no final das contas, né? De ter que, se eu acabo metendo pau no jogo de uma grande publisher que me deixa de me mandar o jogo ou alguns brindes ou alguns acessórios, eu não vou ter conteúdo para o meu canal vai perder relevância. Então, o que eu tenho que fazer aqui é elogiar, eu não tenho outra. Então, acaba que o videogame deita e rola nesse contexto muito, muito, muito livre para eles, muito tranquilo. O jeito de se disseminar o videogame. Então, acho que começar a se ter esse senso crítico é um começo de conversa, sabe? De se achar um jeito. Existem muitos apaixonados por videogame. No Brasil, tem duas pesquisas importantes, o Censo do Videogame e uma da Datafolha, que fez para o BGS, que dá em torno de 67 milhões ou 70 e poucos milhões de jogadores de videogame, de pessoas que dizem ter como hobby jogar videogame. Numa população de 200 milhões. É um quarto da população. Né? É muita gente. E hoje em dia são pessoas com média de idade de 30 e poucos anos, quer dizer, o que seria a idade produtiva, né? E quase que um auge da idade produtiva, talvez. Então, é um quociente muito, muito importante. E que se a gente deixar tudo largado como é um entretenimento menor, vai ter gente disposta a querer entrar, entendeu? Então, é chegada a hora da gente olhar com essa... trazer esse aparato intelectual que a gente usa para diversas esferas de debate, política, social, econômica, trazer esse mesmo aparato para o videogame, sabe? E com toda a seriedade. Claro que vai ter o momento que é mais divertido também. É chato dizer isso, porque aí o jogador também vai olhar, então vão chegar os chatos aqui e vai acabar com a minha diversão. Porque existe uma espécie de memória trágica, traumática, de momentos em que houve tentativas de censurar o videogame. Então, os jogadores de videogame, muitos são arredios a esse tipo de comportamento. E tem razão de ser, sabe? Por isso, o mundo, o final das contas, é tudo muito mais complexo, né? É fácil de se... Claro. Seria fácil dizer, quem é bom, quem é mal, mas, na verdade, as questões são muito mais complexas. O jogador de videogame, ele tem
uma memória trágica de quando havia uma perseguição de mídia até, né? Condenando qualquer ato de violência, como botando a culpa nos A televisão, videogames. a televisão também, né? Foi vídeo, a televisão é porque se a Os pessoa assistir, vai quadrinhos. ter, e o videogame teve muito disso. Eu mesma fui uma mãe que tinha horror de ver meu filho com um joguinho de matança, tal. Eu falava, gente, o menino vai virar um facínora. Mas o mesmo se dizia da literatura popular, o mesmo se dizia dos Exato, quadrinhos. Então, quer dizer, a cada exato. momento, sempre a mídia do momento, e que dialoga mais com faixas mais jovens, acaba assustando. Hoje, vou dizer uma coisa, existe, como eu te falei, né, a média de idade do jogador de videogame no Brasil está em 30 e poucos anos. Então, muitos já existem muitos pais jogadores, né? E aí, esses pais jogadores têm medo do tipo de jogo que os filhos estão jogando. Quer dizer, já existe uma resistência ao tipo de jogo, não necessariamente ao videogame, mas ao tipo de jogar. O pai gosta mais do console, mais tradicional, assim, assim, assado. E aí não gosta de ver o filho ou a filha jogando jogos de celular, determinados, aí, com microtransações. Enfim, então a coisa evolui, mas sempre há um choque de geração, sempre há esse embate. Cabe, às vezes, as pessoas de um pouco mais idade também colocar um pouco a sandália da humildade e tentar entender, tentar sacar qual é a graça, né? E Uhum. eu acho que é uma atitude legal de sempre ter. Tá? Qual é a graça? Mas peraí, por que tanta É, gente é. ouve Marília Mendonça, sabe? É muito fácil desprezar, é muito fácil Uhum, pichar a cultura popular, né? E uhum. pega bem, né? Dizer, odeio a Anitta e tal. Mas é legal também de tentar Entender o sacar, por mais que não fenômeno, dialogue né? com você, qual é o fenômeno cultural e a Entender o partir fenômeno. disso dialogar, sabe? A partir disso criar essas pontes e talvez até mostrar alguns outros caminhos, algumas outras coisas, né? Claro. João, a gente está indo para o final aqui, mas eu queria saber dos teus planos aí para 2022. A gente está esperando um ano recessivo, né? Está todo mundo aí de orelha em pé, sabendo. Mas não deixa de, final do ano, dar aquele, né? A gente parece que dá uma. Não muda nada, mas muda, né? Ah, A sim. gente muda, a gente vai com outra energia, vai buscar, pelo menos, perceber uma outra energia. Qual é a energia que você está sentindo aí para a tua editora, enfim, para os teus trabalhos, para a banca, para o espaço? Olha, Nilvio, o ser humano se organiza em ciclos, viu? O final do ano é um dos ciclos mais importantes, né? E se você parar para pensar o dia, a semana, o mês, o ser humano atua em ciclos, né? E o ano é talvez o maior que a gente tem à nossa vista, então eu concordo contigo, essa renovação acontece. Agora, para o setor de livros de obras gerais, é um momento de muito trabalho, dezembro, por causa do Natal. O livro é um ótimo presente. Uhum. Então, as pessoas têm muito interesse. Então, a calma vem em janeiro e fevereiro para a gente conseguir planejar algumas coisas. Mas, felizmente, a gente já tem alguns desses planos, já estão no ar, já estão escancarados. A gente vai voltar a publicar pela editora Lote 42, Ah, né? que A legal. gente deu uma pausa por causa da pandemia. Estamos com uma campanha no Catarse para republicar uma novela gráfica muito interessante de um artista catarinense chamado Felipe Paruti. É uma novela gráfica chamada Apocalipse, por favor, e que, olha, foi publicado originalmente em 2015 e antecipou tantas coisas que a gente está vivendo agora que, olha, vale muito a pena conhecer esse projeto. Está lá em catarse.me/apocalipsepf para todo mundo conhecer e, se gostar da proposta, apoiar e aproveitar que lá está com preço promocional o livro. Fora isso, a reforma da banca continua, né? A gente reabriu, mas tem coisinhas como colocar o toldo, terminar de colocar uma padronagem, né? Deixar ela ainda mais bonitinha, mais agradável e retomar com toda a força, com toda a firmeza, o circuito de feiras, porque editoras independentes como a Lote 42, que são várias, na Banca Tatuí são mais de 200, e a maioria delas transita muito por feiras de publicações independentes, por esse contato humano que a gente falou no começo da conversa. Então, a gente vai retomar com toda a força,
em 2022, começa com eu lá no Uruguai, vou estar numa feira chamada Este Arte, é uma feira de arte, né? E aí eles nos chamaram para ter esses Ai, que nossos livros legal. que misturam um pouco de literatura e um pouco de artes visuais. A gente está um pouco nessa confluência desses dois mundos. Então, lá estaremos representando o Brasil com a Banca Tatuí e diversas editoras daqui, ali nos nossos amigos uruguaios, sempre evoluídos uruguaios, né? Olha, eu te digo, Nilton, Hermanos, grandes hermanos. se eu tivesse que escolher um presidente para o universo, seria Pepe Mujica, viu? Esse cara eu votaria nele, viu? Gosto muito. Gente, esse foi o Jogo de Damas com o querido João Varela. João, queria de novo reafirmar que estamos aqui finalmente. As últimas entrevistas que eu fiz foram conquistas de longas jornadas, pessoas que eu namoro durante muito tempo para trazer aqui. Queria te agradecer a tua disponibilidade. O João trabalhou hoje o dia inteiro, está exausto, mas ele abriu essa brechinha para a gente. Eu fico muito orgulhosa, muito feliz disso. Que conheçam, quem é de São Paulo, conheça a Banca Tatuí, fica lá na rua Tatuí. Qual é o número? Você sabe o número? O Barão de Tatuí 275. 275 na Barão de Tatuí. Quem for de fora de São Paulo e vier fazer turismo em São Paulo, não deixe de conhecer, porque é um espaço muito incrível. Enfim, é uma manifestação cultural, além, não é um espaço físico, é uma manifestação ali. Então, é muito importante, é muito democrático, né? O acesso aos livros ali é muito direto com o consumidor, é muito legal. Enfim, queria te agradecer, desejar boa sorte, agradecer enormemente você ter vindo aqui, aberto esse espaço para a gente, e dizer que a casa é sua também aqui, quando você quiser. Me chama que eu venho sempre, viu? Se precisar, estamos aí. E, claro, quero agradecer o convite mais uma vez e agradecer a todo mundo que apoiou a banca pelo site da banca, que continua aberto, continua funcionando, durante o período pandêmico. Se a banca reabriu, a gente não tem pai rico, não tem investidor externo, não tem banco, nada por trás da gente, né? Tudo graças aos leitores. Então, no final das contas, a gente aqui conseguimos reabrir a banca, a gente tá aqui por causa de vocês. Então, obrigado a todos e, claro, né, todo mundo que nos ajudou divulgando também, como aqui no Jogo de Damas. Vem sempre que precisar falar de videogame, de literatura ou de qualquer outro assunto. Você viu que eu falo, né, Nilvio? Então, não, aqui é o programa de variedades. Aqui é o programa de variedades. A gente gosta de gente que fala. Queria agradecer a todo. De vez em quando, basta me dar bom dia, boa tarde, boa noite, que você desliga aí, vai passar um café que eu fico falando. Para um entrevistador, você sabe que isso vale ouro, né? Porque tem entrevistado que a gente sua tanga aqui para tirar meia dúzia de palavras. Queria agradecer a todo mundo, obrigada, saravá todo mundo, saravá todo dia, continuem se cuidando, continuem atentos aí às novas cepas, né? Não acredite em fake news, não acredite em negacionismo, vamos se cuidar, vamos cuidar do outro, quem se cuida, cuida do outro, e o outro se cuidando, ele está cuidando de você também. Queria pedir para vocês, deem like, curtam os canais independentes, curtam o Jogo de Damas JDD, se inscrevam no canal, a gente depende, isso aqui é interação, gente, o canal não existe se não houver curtida, não é que nem televisão, que tem lá o patrocinador, e se alguém está assistindo ou não, a gente depende aqui das curtidas, dos likes, de você, enfim, divulgar para as outras pessoas, as pessoas que puderem, que quiserem fazer um Pix, tem o nosso Pix 129.307.188. Meu viver.